Boa tarde, tudo bem com vocês? Nós estamos hoje inaugurando não, nós estamos no primeiro episódio do podcast Move. Nós temos uma convidada muito especial, eu sou Italissa Bonfim, fisioterapeuta, e nós temos também uma mediadora que está aqui ao meu lado. Me chamo Flaviana e sou assistente social. Nós estamos aqui estreando nesse canal algo muito legal e interessante com a temática deficiência. E hoje nós temos uma convidada super mega especial. Nós estamos ainda no mês das mães. Ela é uma mulher encantadora. Ela é mãe e vocês vão conhecer um pouquinho. Quem é Neiriane Prado? Prado dos Santos. É isso aí, gente. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz mesmo. Obrigada pela apresentação. Estou bem emocionada com as palavras. Obrigada, Italissa. Obrigada, Flaviana. Bem, Neiriane Prado é uma mulher rondoniense. Eu costumo dizer que sou minhoca. Sou da terra. É, Sou filha de Neide e Jorge. Estava até contando essa história aqui para vocês. E sou mãe atípica de duas pessoas com deficiência, dois meninos lindos autistas, Lorenzo e Gael, de 7 e 5 anos. É isso. Me resume a isso, né? Minha vida hoje me resume a minha maternidade. Que maravilha. E nesse mês das mães, conta pra gente como é que foi essa maternidade. Quantos anos você tinha quando você teve o seu primeiro filho, né? Conta pra Sim, gente um pouquinho, resumidamente, que eu sei que a história é muito longa, né? sim. Quando você teve seu primeiro filho, como é que foi a maternidade, né? Essa gestação, como é que foi? Foi um filho desejado ou se ele apareceu de repente? Conta pra gente um É pouquinho. uma história bem legal. Bem, depois de 10 anos de casada, o Lorenzo apareceu na minha vida, né? Eu tinha 34 anos quando eu engravidei dele e tive ele aos 35. Lorenzo não foi uma criança que nós falamos assim, vamos agora engravidar. Não, Lorenzo realmente apareceu como uma estrela. Costumo dizer que ele apareceu como uma estrela porque as estrelas ficam, né? Os cometas passam. E ele apareceu como uma estrela na minha vida. E ele foi muito desejado depois que nós ficamos sabendo que estávamos grávidos, que eu estava grávida. E desde então, a minha gestação foi muito tranquila. Não fui uma mãe, aquela mãe de enjoos, de desejos. Não tive nada disso. Foram uns 9 meses super tranquilos, os mais tranquilos da minha vida, aproveitando aí o meu pequeno até o nascimento dele. E o Gael veio depois de quanto tempo? O Gael, costumo dizer que o Gael veio de gaiato. Sabe aquele entrei de gaiato no navio? Pronto, foi o Gael. O Gael veio, ele nasceu com 1 ano e 7 meses de diferença do Lorenzo. Mas quando o Lorenzo tinha 10 meses, eu engravidei do Gael. Eu fiquei louca, eu falei, meu Deus! Aí a gente sempre fala, meu Deus, o que que vai acontecer, né? Mas a gente sabe que filho é uma bênção. E ele também foi muito desejado e amado até o nascimento dele. Que lindo isso, né, Flaviana? Eu sei que a Flaviana também é mãe, tem 3 filhos, né, Flaviana? Sou mãe de 5, né? Eu falo que sou mãe de 5 porque 2 não ficaram comigo, né? Voltou pro céu, virou Sim. estrelinha realmente. Mas aqui eu tenho 3, já são pessoas adultas. Quando a gente é mãe de um filho muito próximo da idade, assusta. Mas tem suas vantagens, Anne, não tem? Sim, minha mãe até falava assim: não, minha filha, calma. Calma, porque o baque vai ser só serão os 2 primeiros anos. Depois eles vão crescer amigos. E de fato, um cuida do outro hoje. O Lorenzo é muito, como é que eu posso dizer? Ele é o paizão, né? O Lorenzo já tem esse instinto de cuidador. E ele fala: mamãe Anne, olha o Gael. Aí eu já sei que o Gael tá aprontando alguma coisa. Mas é muito bom. É, eu sei que
Existem muitos desafios, né, na Sim. maternidade. Eu ainda não sou mãe, mas a gente escuta relatos, né, de muitas mães, de muitas famílias. E como foi receber um diagnóstico, né? Você falou que é mãe atípica, né? E você tem dois filhos, né, com Uhum. TEA. Como é que foi receber o diagnóstico do primeiro? Como é que foi receber o diagnóstico do seu segundo filho? Como que foi esse processo? Tá. Eu costumo dizer que eu dei o diagnóstico para o neuro, né? Quando eu estava com o Lorenzo com 1 ano e 2 meses, eu levei ele para um aniversário. E eu fui aquela mãe, sabe aquela mãe de primeira viagem que deixa o filho dentro de casa até completar o ciclo de vacinação, de imunidade? Eu fui essa mãe bolha. Então, creio que por conta disso eu não observei alguns sinais que vieram antes, que hoje eu sei, né? Uhum. Mas com 1 ano e 2 meses eu levei o Lorenzo num aniversário. E geralmente as crianças gostam de aniversário, né? E ele tinha passado pelo aniversário de 1 ano, só que hoje eu entendo por que que ele aceitou o aniversário dele de 1 ano, porque eu programei 8 meses antes. Então eu ia todos os meses no local do aniversário, ou seja, eu estava dando a previsibilidade para ele sem saber. Aí ele passou pelo Ele processo, passou né? por um processo sem saber. Mas nesse aniversário foi quando de fato eu saí com o meu filho, com o Lorenzo. Ele me trouxe uma, um choro constante. Eu tava de 5 meses do Gael e ele me trouxe um choro constante onde ninguém conseguia acalmá-lo. E era um choro de incômodo. Sabe aquela inquietação, ele procurando algo para que ele pudesse sair daquela situação. E realmente o aniversário era em um local muito pequeno, tinha bastante gente, então estava, acredito eu, que de forma sensorial, afetando muito ele, né? E ele chorou por 40 minutos seguidos. E a gente tentando acalmar, e a gente não sabia, né? Que era simplesmente sair daquele local que ele parava. Até que o pai dele pegou ele e levou para fora. Quando ele levou para fora, eu fui atrás, porque eu sempre fui muito observadora. E eu vi o Lorenzo mudar da água para o vinho. Ele começou a sorrir, começou a interagir com o pai dele. Aí eu achei aquilo um pouco estranho, né? Aí eu falei, tá, agora ele acalmou, então vamos voltar. Quando nós voltamos, ele começou com o mesmo choro, até que eu fui embora. E eu lembro naquele dia, poxa, querendo sair, né? Já tinha vindo daquele 1 ano e pouco dentro de casa, ainda grávida do Gael, queria confraternizar com os familiares. E eu lembro que eu fiquei chateada. Olha só como que a gente pensa muito na gente, né? Sendo que ele estava passando por uma situação sensorial gritante e eu não sabia. Dali acendeu realmente uma luzinha assim. Eu creio que foi Deus que me deu aquele alerta, porque muito provavelmente algumas mães poderiam deixar passar e falar assim: ah, não, devia estar com uma dorzinha de barriga, alguma coisa do tipo, e passar para uma outra situação, mas não. Eu fiquei ligada naquilo. E aí eu comecei a observá-lo. E eu lembro que ele me chamava de mãe. Ele não foi uma criança de balbucio, só depois que eu vim saber, porque ele passou pelo pediatra ao longo de 1 ano, todos os meses, e eu não fiquei sabendo dos marcos de desenvolvimento. Então, eu não sabia que meu filho tinha que ter batido palma, tinha que ter dado tchau, tinha balbuciado em tantos meses, falado sílabas, falado palavras até 1 aninho e 2 meses, por exemplo. Ali ele já estava com atraso de desenvolvimento, porque ele só falava mãe. Aí ele simplesmente parou de chamar. Aí eu falei, opa, ele parou de chamar a mãe. Aí eu associei com a situação do aniversário. Aí pronto. Aí eu comecei, sabe aquela mãe que vai para a internet? E aí eu já comecei a entrar em colapso com os meus pensamentos. Já comecei a chorar, porque eu imaginava que realmente teria algo, mas eu não imaginava que seria autismo, né? Poderia ser um distúrbio de fala, alguma coisa do tipo. E acabei, por estar grávida, protelando um pouco a questão de levar no neuro. E só que eu sempre fui muito atuante. Eu falei assim pro meu ex-marido, eu falei, olha,
tá acontecendo alguma coisa com o Lorenzo, eu preciso ir atrás disso. E ele não é de agir, era de agir, mas ele era de me apoiar, né? Então ele falou assim: vai atrás. Então foi quando eu fui atrás de algumas pessoas, até que eu encontrei uma hoje irmã de igreja, e ela falou assim, uma pessoa, uma amiga na época, e ela falou assim: eu tenho algumas pessoas para te indicar para que você possa ir atrás. Só que antes de eu ir atrás, eu conversei com o meu obstetra, porque eu estava grávida do Gael. E eu comentei com ele, e por um acaso ele é pai atípico. E eu comentei com ele, ele falou assim, bem, 7 anos atrás, ainda era bem primário, né, gente? Sim. E ele falou assim, eu lembro da frase que ele falou assim, olha, eu não conheço uma profissional melhor que possa atender o seu filho em termos de fonoaudiologia. Porque eu falava, doutor, meu filho não fala. Eu Uhum. tava muito focada nisso, né? Aí ele falou assim, pede para ela atender seu filho. Eu fui lá, aí ela falou assim, ele tinha aversão a lugares novos. Ele não aceitava de forma alguma. Então, ela foi até a nossa casa. Eu lembro do dia. E ela falou assim, olha, eu vou fazer uma avaliação. Você desliga a TV e você se esconde, não precisa aparecer não, e deixa eu brincar com ele. E eu fiquei atrás da mesa, grávida, eu lembro, atrás da mesa no chão, olhando, vendo ele brincar. E eu achava que ele estava super brincando. E ela lá interagindo com ele. E aí veio o relatório dela. Ele estava com 1 ano e 6 meses na época. 1 ano e 6 meses. Olha como o tempo vai passando, né? Desde o aniversário. Ele estava com 1 ano e 6 meses e eu lembro que quando eu peguei o relatório dela, estava faltando 1 mês para o Gael nascer. 1 mês. Ou seja, foi 1 ano e 6 meses, porque ele tem 1 ano e 7 meses de diferença. É isso mesmo. E aí, o que que aconteceu? Ela falou assim, Anne, ó, brinquei com ele e tal, vou fazer o relatório e você vem aqui comigo tal dia. Tipo, 2, 3 semanas depois. Falei, tá bom. E aí eu sempre muito ansiosa, né, perguntando dela, tal, aí eu lembro até hoje que ela falou assim, Anne, senta aqui, vamos conversar. E aí ela começou a me relatar e falou de uma forma muito delicada que o Lorenzo, com 1 ano e 6 meses, estava com o desenvolvimento de um bebê de 8 meses. Quando ela me falou isso, é como se tivesse caído um prédio sobre minha cabeça. Aí eu falei, ali foi a certeza de que algo tinha de diferente no Lorenzo, quanto ao desenvolvimento dele. E aí eu lembro que eu só perguntei, e eu tava com a barrigão, assim, eu tava com 8 meses. Eu só lembro que eu perguntei assim, não sei porque a preocupação, né, de dar a palavra, eu só perguntei assim, isso significa que ele é autista? Eu perguntei. Aí ela falou assim, não, isso não significa que ele é autista, a gente precisa trabalhar e verificar por avaliações se ele vai fechar o diagnóstico, mas existem inúmeros fatores para que a gente possa verificar o que está acontecendo. Ela não falou de falta de estimulação, mas ela falou que poderia fechar em algo, né? Aí eu falei, tá bom. Aí eu saí de lá chateada com ela, né? Como se a culpa fosse dela, né? Como se houvesse culpa, na verdade. E eu lembro que eu entrei no carro, eu olhei pra cima, eu olhei pra Deus e falei assim, cara, eu não tenho pra onde ir. Eu tenho que ter esse bebê. Porque o Gael, ele foi gerado sem eu perceber, por causa da situação com o Lorenzo, né? E isso às vezes eu me culpabilizo, porque às vezes eu falo, meu Deus, será que eu dei o amor necessário na geração do meu filho? Mas eu acredito que Deus sabe de todas as coisas, né? Com certeza. E eu lembro que eu entrei no carro e falei assim, bem, eu não tenho para onde ir, o que fazer. Eu vou ter, falei para mim mesma, eu vou ter o Gael, vou dar de mamar por 1 mês e vou dar o Gael para minha mãe e vou cuidar do Lorenzo. E assim eu fiz. Eu dei de mamar por 1 mês pro Gael. Eu tirei ele do RN quando ele ficou bebê. Eu fui e dei para minha mãe e falei, mãe, tá aqui, não tem a melhor pessoa que possa ficar com ele. Então fica com ele enquanto eu cuido do Lourenço. E foi quando eu fui atrás de todos a equipe multidisciplinar, né? Que nem se falava na época.
Fui no neuro e depois fui atrás da equipe. Não, minto. Fui primeiro, montei a equipe através dessa amiga, que hoje é minha irmã em Cristo. E depois fui no neuro, que foi o Dr. Jean. E aí, quando você teve o Gael, como é que você observou tudo isso novamente? Então, o Gael foi uma surpresa. Porque o Gael, ele não foi uma criança de me mostrar déficits. Uhum. Ele é o TEA nível 1. Então, ele não me trouxe atraso de fala significativo. Então, como o Lorenzo era não verbal, o que o Gael falava era muito. Uhum. Então, eu não percebi isso. Entende? Olha só como é que é. Diferença, né? É uma diferença gritante. Por isso que é um espectro, né? Uhum. E isso a gente não pode fechar os olhos. Ah, meu filho fala e tá tudo certo. Não. A gente tem que verificar quanto ao marco de desenvolvimento, né? Só que ele falava, ele desenvolveu bem, ele teve todo o desenvolvimento bem bacana, assim, não tinha nada que eu falasse assim, eu tenho que levar o Gael no neuro também, a não ser se eu tivesse conhecimento de que a porcentagem da questão hereditária, Sim. mas eu não tinha na época, né, esse Uhum. conhecimento, eu fui ter na época da pandemia, que eu realmente me aprofundei sobre o assunto. Mas com o Gael foi um baque quando ele. Tá, antes disso eu idealizei o Gael, né? Pronto, agora o Gael vai cuidar do irmão, né? E aos 3 anos o Gael começou a ter uma busca sensorial muito grande. Assim, sabe? De repente. O que, por exemplo? A corrida de um lado e pro outro. Hum. Ele tinha aquela busca de correr e ele tinha o costume de bater muito forte o calcanhar no chão. Ele praticamente voava. Uhum. Ele batia e saltava, batia e saltava. E hoje ele tem ainda essa busca um pouco mais reduzida e ele tem um costume de bater no queixo. E de ter o costume de escutar os dentes baterem, né? Uma busca sensorial também. E para eu poder diminuir isso, eu tenho que ficar passando a minha mão na boca dele e ele sente prazer nisso, ele ri quando eu faço isso, que é quando ele começa a diminuir. Aí eu passo o massageador na boquinha dele para ele poder começar a diminuir, porque ele chega num ponto que se a gente não parar, ele vai embora. Entendi. Aí foi meu segundo luto. Entendi. Eu tive 2 lutos. E como é que foi esse desafio familiar? Né? Muito boa pergunta. Você falou da sua história, da sua vivência, mas como é que foi para o pai receber esse diagnóstico, a família, os tios, os avós? Como é que foi esse processo? Por incrível que pareça, eu já tinha um primo, né, autista na família, mas ainda não era exposto. E eu quando descobri isso sobre o Lorenzo, eu já expus logo. E abri uma página na época, chamada Outlove. Eu lembro, eu seguia. E eu fiz um vídeo, mas para eu chegar naquele ponto, eu passei por 1 ano de processo. Uhum. Enquanto isso, eu fui falando primeiro para as pessoas que eu tinha mais contato, irmãs, irmão, mãe, pai, marido, né, esposo. E assim, o meu marido, como eu já disse, ele não era de ter atitude, mas ele sempre apoiou. Sempre apoiou assim com palavras, que eu lembro que um dia eu morrendo de chorar, ele falou assim, eu falei, mas e se ele for autista? Ele falou, e daí? Ele continua sendo nosso filho. Aquilo ali foi um murro na minha cara, né? Eu falei, claro, é verdade. Aí eu falei assim, mas ele me ama, ele me chama de mãe. Aquela coisa de materna, né? Uhum. E já pensando no amanhã, quanto a sofrimento, sociedade em geral, a questão A gente pensa muito de rejeição. Exatamente. E aí, por incrível que pareça, o meu marido, a priori, ele super aceitou. Ele que bancou todas as terapias, era tudo particular. Na época eu lembro que a gente gastava muito, muito mesmo, porque era tudo particular, mesmo tendo plano de saúde. Quanto às minhas irmãs e minha mãe, eu lembro que aquela velha frase, menina, para de ser louca.
recebi a fala de louca, né? Mas não de forma negativa. Tipo assim, para com isso, não se esquenta, deixa essa criança crescer, né? E também eu lembro um dia que a minha irmã falou assim, uma delas falou assim, eu mostrei pra ela, olha aqui, mostrei o Lourenço fazendo alguma coisa, ela, Neire, até cachorro atende. Entende? Só que ela não falou realmente de uma forma negativa. Até um dia desse eu conversei com ela. Ela, nossa, me perdoa, tal. Eu sei que ela não falou de forma negativa, mas as palavras doem, né? Sim. Elas fixam. E a minha família, por mais que não entendesse, porque falava assim, nossa, a minha mãe, mãe de 4 filhos, eu sou a mais nova, eu que fui ter pessoas com deficiência, nenhum dos meus irmãos tiveram. Aí eles não entendiam, né? Com deficiência, né? Não entendiam. E aos poucos eu fui semeando, plantando ali uma sementinha sobre o autismo, corrigindo falas. Mas isso é até hoje, tá, gente? É um processo. Sim. A gente, nós, mães atípicas, até hoje a gente tem que estar, né, se policiando, se observando, falando palavras corretas. Imagina aquelas pessoas que não têm, né, contato íntimo, porque direto tem, mãe, tia tem, mas é difícil de você falar assim, ah, tá bom, agora eu tenho um neto autista, então agora eu vou falar direitinho. Não, é um processo. Eu vou agir direitinho, é um processo, creio eu, né? Eu penso dessa forma. Eu não Até sei para vocês. até para quem é mãe, a gente precisa ter esse cuidado. Hoje tem essa questão do capacitismo, né? Todo mundo fala. E se você for analisar, o capacitismo é a gente colocar as pessoas com deficiências inferiores às outras pessoas. Sim, Mas será que a gente, como mãe, alguma vez a gente já fez isso? mas é exatamente isso. Por isso que eu não julgo. Eu Isso. não julgo. Por quê? Porque há 7 anos atrás eu era uma Neiriane. Hoje eu sou outra. Eu não posso te julgar a não ser que seja algo, né? Uma violência, né? Aí é diferente, Estratosférico. né? Mas assim, Aham. você falar assim, ah, ele é especial. Não, não se usa mais. Não, calma, gente, vamos ter calma também, Sim. né? Uhum. Então, essa questão do capacitismo, né? Nós, mães, que vamos conseguir dar andamento e sequência quanto a isso, para Isso. diminuir, né? A segregação, tudo isso. Mas a gente começa pelas nossas famílias mesmo. Então eu faço isso com as minhas irmãs. Vira e mexe, eu falo, não é assim. Vamos falar com outras palavras, eu vou te explicar por quê. É uma pessoa. Antes de qualquer coisa, é uma pessoa, tem o nome, pode ser chamado pelo nome, e ponto final. E a gente vai seguindo aos poucos. Por isso que eu abri a página para eu mostrar a vida diária dele na época da primeira infância. Aí depois veio a loja, entre outras coisas. Então, você tocou no ponto que eu acho super importante você falar e que eu ouvi você contando essa história, eu achei super legal, eu acho que vale a pena você falar aqui. Em relação ao contexto escolar, eu achei lindo o que você fez. Conta pra gente como é que foi esse processo de construção dentro da escola, o grupo que você fez. Conta pra gente, Entendi. que eu acho interessante porque essa sua história, ela traz motivação, ela traz engajamento e ela pode ser um gancho para as outras mães ter essa oportunidade, que às vezes tem a vergonha, Sim. né? Dúvidas, Né, em relação a essa questão inclusiva, que é onde a gente sempre bate na mesma tecla e as coisas estão caminhando, mas ainda muito, muito, muito A passos devagar, lentos, né? né? Então acho interessante você falar pra gente como é que foi esse processo, que eu lembro que você falou assim, hoje elas são as minhas melhores amigas, e é legal você falar isso, porque vai ter outras mães ouvindo, Sim. né? Bem, acredito que a questão educacional é a parte mais difícil para uma família atípica, né? Quando o médico, porque naquela época, 7 anos atrás, o médico falava assim, põe o menino na escola, né? Porque a questão tem que social. socializar. A questão social, põe o menino na escola. Hoje já tem um pensamento um pouco diferenciado, né?
não sei se majoritariamente, mas um pouco diferenciado. Antes era uma regra, né? E ele estava nessa regra. Eu falei, pronto, vamos atrás de uma escola. E eu fui em todas as escolas da cidade. Não mente, gente. Não, todas não, mas em quase todas as escolas que eu acreditava que seria interessante para ele, eu fui. E eu fiz pesquisas e conversava, e eu passava horas lá dentro da escola, observava o contexto, até que a última escola, a escola que eu não pretendia matricular o Lorenzo, eu fui. Eu falei assim, agora vamos nessa, né? E para minha surpresa, ele aceitou passear pela escola. E ali eu falei assim, foi essa escola que ele escolheu. Dali eu parti do princípio, eu falei assim, agora eu vou lutar pela vaga. E aí eu creio também muito na questão divina, né? Ali foi uma história que eu não tenho nem como te explicar. Eu só sei que ele foi matriculado, entende? Foi matriculado, eu fui muito clara, franca, eu falei, olha, meu filho tem 1 ano e 9 meses, ele tinha 1 ano e 9 meses. Meu filho tem 1 ano e 9 meses, ele ainda está em processo de diagnóstico, a gente não sabe se ele ainda vai fechar um diagnóstico de TEA, mas ele está em investigação. E eu gostaria de ter essa oportunidade de colocar ele aqui, de matricular ele aqui nessa escola, para que eu pudesse dar o início, né, da vida educacional do meu filho. Até porque eu sempre soube que o Lorenzo era o pancadão das letras. Depois eu explico isso. E aí o que que acontece? Ele foi matriculado, e nessa época que ele foi matriculado não tinha turminha baby. A turminha mais recente é 1 ano mais velha do que ele, ou seja, ele é 1 ano mais novo que a turma dele, né? E ele tá seguindo, até por questões de lei, essas coisas. E aí, eu lembro que ele, com 1 ano e 9 meses, ele passou os 2 aninhos dele lá naquela turminha, aquela turminha maravilhosa, todos muito pequenininhos e tal. E eu sempre fui muito sabe aquela pessoa que tenta conversar já para fazer amizade e tal? Eu sempre fui muito de observar também onde que eu tô pisando e tal. E eu tinha 2 conhecidas nessa turma. E essas 2 conhecidas foram começando a me ajudar a conhecer outras mães. E nós fizemos desde então um grupo que existe até hoje, tá? O que vai mudando é algumas mães vai saindo e outras vão entrando. Mas é o mesmo grupo desde 2019. Olha isso, desde 2019. E aí eu lembro que eu estava no banheiro, depois de um longo processo, de várias apresentações ao longo daquele ano, e as pessoas não entendiam por que que nas apresentações as crianças tudo apresentando e o Lourenço pra lá e pra cá. Ia pra lá e pra cá, ia pra lá e pra cá, e tá. Era tudo lindo, né? Porque o Lourenço tinha 1 ano e 9 meses, gente, né? Então era tudo bebês. E eu lembro que eu tomei a iniciativa de falar para as mães, porque elas tocaram no assunto de que tinha uma professora a mais na turma. E lembrando, tá, gente? Eu sempre corri atrás da mediadora do meu filho. E eu acredito que por eu correr atrás desde o início, isso ajudou muito ele na vida escolar. Sim, faz toda a diferença. E então, assim, já serve como, sei lá, uma ajuda aqui de não desistam, tá? Questão de direitos. E aí eu sempre lutei em prol de todos os direitos dele, educacional, né, naquele contexto. E elas comentaram no grupo assim, tem uma professora nova. E eu me senti na obrigação de falar quem era aquela professora. Na verdade, era a mediadora do Lorenzo. E aí foi quando eu falei, olha, gente, assim, em outras palavras, claro, mas eu lembro que eu me debulhava em lágrimas, eu chorava muito enquanto estava escrevendo. E eu falei, o meu filho tem investigação, mas creio que a gente vai fechar o diagnóstico de TEA. O nome dele é Lorenzo e tal. Falei, expliquei, mostrei a foto, porque às vezes a mãe passa tão rápido, o pai, né? E acaba não observando, mostrei a foto. E aí eu lembro que eu, dentro do banheiro, falei assim, pronto, agora é a minha morte, né? Porque eu falei,
estou à disposição do que elas vão falar, né? Estou à mercê, na verdade, à mercê. E por incrível que pareça, eram mais ou menos 17 mães. Elas todas me abraçaram. Elas só mandaram mensagens positivas para mim e falaram: estamos contigo. Estamos contigo. Aquilo parece que tinha tirado um piano das minhas costas. Porque eu falei, agora eu não preciso mais viver dentro da escola de uma forma que eu não sou com meu filho. Agora eu vou mostrar de fato quem somos, né? Uma família típica. Sim. E todas elas abraçaram. E ali eu vi a oportunidade de estreitar laços para explicar o que era realmente autismo, qual que era realmente a dificuldade do Lorenzo, o que a gente podia estar fazendo para ajudar, quanto as crianças, quanto a família, entende? Fui estreitando esses laços. E hoje, depois de tantos anos, hoje, os meus filhos fazem aniversário, em especial o Lorenzo, todas elas são convidadas e vão para a festa do Lorenzo. Entende? E elas aplaudem quando o Lorenzo não está presente em uma apresentação, que foi a do Dia das Mães, agora que eu estou recém-separada, e eu falei, não tenho condição emocional de assistir nenhuma apresentação, faltamos. E uma mãe me ligou e falou assim, eu não vi o Lorenzo, o que aconteceu? Eu expliquei para ela, ela falou, eu entendo perfeitamente. Então, todas elas sabem do meu contexto familiar, sabe o que eu passo, o que a gente passa, e vice-versa, eu também sei sobre elas, e uma ajuda a outra. A gente, por exemplo, tem que fazer um boneco de alpiste, e uma dá a terra para outra e a semente de alpiste. Então, assim, nós viramos realmente uma família, graças ao meu bom Deus. Porque eu lembro que você falou assim, você teve sorte, Anne, e graças a Deus eu tive esse prazer de encontrar um grupo que me apoiasse, de mulheres que me apoiasse. Tem os maridos, né, os respectivos maridos, mas são elas que estão ali comigo diariamente me dando o apoio e hoje elas realmente são minhas amigas. É porque elas conheceram a tua história. Exatamente. Existem muitas famílias que ficam no anonimato por vergonha ou por outros fatores, né, Flaviana? E assim, o que a Anne construiu é um laço de confiança. Isso. Porque se elas não tivessem tido a oportunidade de realmente conhecer a Anne, né? A história, o que estava acontecendo, elas não iam se sensibilizar ao ponto de dizer, não, mas a gente está junto e vamos dar as mãos e vamos seguir. E isso que a gente conquista e que a gente constrói nessa caminhada, que é a maternidade atípica, ela fortalece às vezes muito mais do que os laços de sangue. Exatamente. Hoje eu tenho um grupo que eu posso dizer que são minhas irmãs, são minhas amigonas, que a gente troca figurinha, conversa, fala sobre várias situações e filhos, né? Vida. Então eu sou muito grata mesmo à vida delas. E eu falo, no Dia das Mães, eu falei, eu amo vocês. Que isso é muito raro, né? De você falar com uma pessoa que você não tem, assim, tanto contato além ali daquela coisa diária e festas, essas coisas. Mas eu falo, eu amo vocês, porque realmente elas me ajudaram a me estruturar como pessoa. Porque é muito importante você me dar a mão, você me dar a mão e eu dar a mão para vocês. Porque hoje a minha situação é a maternidade atípica. Mas você pode ter uma outra situação que eu posso estar te ajudando também, né? Por isso que é importante conversa, né? Amizade. Que lindo isso, né? E como é que surgiu a loja? Ela é empresária, gente. E, ó, eu quero saber como é que surgiu a loja. Essa parte eu não sei. Você vai contar aqui. Olha, é uma história muito, muito, muito linda. Eu sou apaixonada pela história da loja, porque quando veio a pandemia, o Lorenzo nasceu em 2017, 2018 fechamos o diagnóstico, 2019 começou tudo, final de 2019 veio a pandemia. Aí eu falei, pronto, agora vai regredir tudo o que estava desenvolvendo, né? Eu lembro até hoje, eu liguei para a psicóloga da situação da época, que hoje é a atual psicóloga dele de novo.
maravilhosa, inclusive, e falei assim, doutora, eu preciso saber o que que eu faço com o Lorenzo, porque nós não podemos sair de casa. Lembra aquela época que a gente não podia sair de Sim. casa? Aí ela falou assim: você vai brincar com ele. Com ele e com o Gael. O Gael eu lembro que era muito bebezinho. Aí eu falei assim: tá bom, desliguei o telefone. Aí eu fui brincar com ele. Gente, eu não sei brincar. Doutor, eu não sei brincar. Eu lembro que eu falei isso, eu liguei de novo, falei, doutor, eu não sei brincar. Aí ela falou assim: então eu vou te ensinar. E ela me ensinou por telefone o que eu deveria fazer. Ela fez um cronograma diário de brincadeiras e o que que eu deveria fazer. Eu peguei gosto daquilo, porque eu não entendia o poder dos brinquedos. Naquela época não tínhamos muitos brinquedos para poder comprar e Uhum. levar para casa, mesmo por telefone que faziam isso, né? O que que eu fiz? Tudo que ela queria que eu fizesse de acordo com o desenvolvimento dele daquela época, eu tinha que produzir, na verdade. Eu tinha que criar. Por exemplo, se ela quisesse que eu fizesse um pareamento. Eu lembro que eu comprei uma impressora, muitos cartuchos, para eu imprimir, Imprimir. recortar e fazer as coisas mais lúdicas para ele trabalhar pareamento. Hoje na loja a gente tem vários tipos de brinquedos para trabalhar pareamento de uma forma bem fácil. Mas na época eu fazia tudo isso, até comprava papel adesivo que para plastificar, porque não tinha como eu sair para. Nossa, era uma operação. Eu lembro que eu vivia com a olheira até aqui, porque eles dormiam ali, sempre dormiram cedo, 8 horas. Eu comia, tomava meu banho, me relaxava um pouquinho e depois ia produzir os brinquedos do outro dia, tá? Dormia às vezes 2 horas da manhã. E aí eles iam brincar, e aí às vezes 10 minutos depois dos brinquedos que eu tinha feito. Já era. Já era. Mas isso era prazeroso, entendeu? Aham. Por que que era prazeroso? Porque eu via que aquilo ali estava trazendo algo de desenvolvimento para ele. E eu me senti super mãe. Eu falei assim, caraca, agora eu aprendi a brincar e ganhando ainda o desenvolvimento dele. E, de contrapartida aí, também ajudando o Gael. Por isso que o Gael, Rápido, né? anos-luz, Uhum. né? Ele aprendeu a ler com 1 ano e meio, o Gael. Só para ter uma ideia. Porque ele acompanhou o Lorenzo. Eu lembro até um vídeo que eu tô ensinando o Lorenzo a falar as cores. Aí aparece o Gael bem assim no vídeo, batendo palma. E como é que surgiu o nome dessa loja? Então, aí quando eu aprendi que os brinquedos tinham um poder, costumo dizer que os brinquedos têm poder. A pandemia foi dando uma acalmada, vieram As as vacinas? vacinas e Uhum. tal. E eu lembro que a gente tinha um apartamento para vender que estava desde a época da pandemia fechado e a gente pagava só de condomínio R$ 1.500. E eu falava, meu Deus, a gente precisa vender para a gente poder comprar essa outra casa, porque a gente saiu desse apartamento que era extremamente social, assim, para adultos, por causa das crianças, por conta do Lorenzo, né? E aí eu falei, a gente precisa vender e não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, não vendia, até que um dia, dia 17 de abril de 2020, 2020, eu me batizei. E ali eu falei, nesse momento, todas as minhas barreiras cairão por terra. 3, não, 4 dias depois o apartamento foi vendido sem ninguém ter entrado lá. Sem ninguém ter entrado lá. Por que que eu tô falando isso? Porque foi desse dinheiro que veio a A loja. loja. Que eu lembro que eu falei pro meu ex-marido, eu falei assim, você abraça uma ideia minha? Como eu sempre falo, né? Ele sempre me apoiou financeiramente quanto a isso. E aí ele falou assim, o quê? Eu falei, olha, é isso, 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 isso. Você abraça? Aí ele falou, quanto? Eu lembro só que ele falou assim, quanto? E eu lembro que eu falei um X valor pra ele super baixo, não tinha nem noção. Tinha a mínima noção de quanto Pra que... você ver como é algo de Deus. É perfeito, não tem como. Porque eu tinha como objetivo também da loja ajudar mães que estavam na mesma situação que eu naquela Uhum. época. E ele falou assim, tá. Quando ele falou tá, eu falei, cara,
agora é a hora. Aí abri CNPJ, fui atrás, tal. O nome, o nome veio com eu fazendo pesquisas na internet sobre sinônimos de brinquedos, de brincadeiras. E aí eu lembro que eu sempre falei que depois que eu descobri o diagnóstico do Lorenzo, que eu dei muita importância na parte da cabeça. Por isso que eu sou apaixonada pela neuroanatomia. Entende? Eu falei, gente, mas que coisa importante. A gente não tem tanta ideia, né? As pessoas que estão vivendo, né? Não tem tanta ideia. Eu não tinha ideia da importância do encéfalo. Eu não tinha ideia da questão de processamento. Não tinha nada disso. E aí eu fui começando a procurar esses sinônimos, mas eu queria que fosse alguma coisa referente à mente. E nada melhor do que diverti-la, né? E era algo que eu fazia com os meninos. Através da criação dos brinquedos, eu estava divertindo a mente deles. E aí veio a Diverte a Mente. Eu lembro que eu dei 3 nomes para o meu ex-marido e ele falou assim, não, vamos ficar com essa. E aí veio a Diverte a Mente. Aí eu falei assim, bem, agora nós precisamos de uma marca, né? Sim. Liguei para um criador de marca. Preciso para esse nome aqui. Aí ele falou assim, então esboce alguma coisa. Eu falei, ué, mas então para que eu tô entrando em contato contigo se eu que tenho que esboçar? Aí, olha quem me aparece, Lorenzo, na minha frente, com 4 aninhos. Falei, vai ser tu. Lorenzo, desenha aqui um menino. Aí ele desenhou. Vocês conhecem, né? Ele desenhou aquele menino. Agora desenha uma menina. E escreve Diverte a Mente. Isso em folhas separadas, tá, gente? E em lápis. Aí eu falei assim, agora a gente vai pintar o menino e a menina. Ele pintou daquele jeito que ele tem costume de pintar em forma circular. Aí ele pintou o jeitinho dele, contornou só as roupinhas. Aí eu lembro até hoje que ele falou assim, mamãe, a menina tá com o cabelo molhado de piscina. Ele era viciado na piscina. Eu não sei o que ele viu na menina que ela tava com o cabelo molhado. Eu falei, então tá bom, filho. E das cores que ele pintou, nós fizemos a escrita. Porque ficou só de lápis. E eu tinha em mente também as cores que eu queria. Então nós fizemos a escrita daquele jeito. E aí surgiu a marca, né? Diverte a Mente de um menino e uma menina, porque são pessoas, são crianças, né? E para divertir. Foi assim que nasceu a Diverte a Mente, com a letrinha dele e com o desenho dele. Quando eu fui visitar essa loja fisicamente, eu lembro que eu fui comprar um presente pro meu sobrinho. Eu fui para comprar um presente, tá? E aí ela me recebeu. Foi eu que te atendi. Foi. Gente, ela me deu uma aula de todos os brinquedos que ela perguntou a idade. Não foi ali só comprar um brinquedo. Ela me ajudou em muitas coisas. Ó, esse brinquedo aqui serve para eu lembro que eu saí com um monte de sacola. Eu lembro o valor que tu comprou. E aí parcela no cartão. Porque terapeuta, quando sai pra comprar uma coisa, ele não volta de mão vazia. Mas- Eu, pelo menos sou assim, Mas, né? Thalissa, eu vou até te falar uma coisa aqui que eu acredito que eu já falei isso em sala de aula e não é rasgação de seda, mas você já era uma pessoa conhecida na nossa comunidade, né? Eu não tive o prazer de te conhecer antes, a não ser naquele dia da loja e depois só na faculdade. Mas eu tenho muito respeito por pessoas que não têm a atipicidade dentro de casa, um filho ou alguém muito, muito próximo e que trabalha com isso com primor. Então, eu acredito que eu já falei isso para ti na aula de felicidade, Lembro. lembro. E eu quero reiterar isso, porque não é fácil, né, pra gente. Às vezes a gente quer desistir, né? Não é, Flaviana? A Às gente vezes quer desistir, quer parar. quer parar. Aí imagina ela, né? Que tá ali por amor. Um amor que às vezes não é nem dela a questão dos nossos filhos, mas ela atende de uma forma brilhante. E a Italícia, ela tem uma história, né? A Italícia tem uma história porque, assim, os meus filhos hoje são adultos. Só que a Italícia Ei, não vai acompanhou falar a minha eles idade, pequeno. Não vou falar a idade,
Mas eu vou falar a Eu tenho idade essa dos meus pezinha assim, filhos. gente, porque minha irmã cuida dela. Mas a gente chegou aqui em 2005. E eu vim conhecer a Itália, acho que 2010, Isso mesmo, quando eu 2000. vim para Porto Velho, em Isso. 2010. E eu tinha, assim, eu vim de uma realidade onde eu tinha tudo nas minhas mãos. Deus é perfeito em tudo. Perfeito. Eu tinha eu morava em um local que tinha tudo em minhas mãos, onde eu não tinha tanta dificuldade de correr atrás de nada. E quando eu cheguei aqui, a Maria Clara e o Lucas, eles meio que pararam, porque todas as vezes que eu tentava colocar eles em algum lugar para fazer uma simples natação, eu não consigo trabalhar com eles. Mas você nem testou, você nem sabe, você nem deu a oportunidade deles mostrarem o que, as habilidades deles. E não, eu não vou. E aí um dia a Italícia disse, tem ecoterapia. Aí uma mãe falou para mim, eu disse, então eu vou lá, vou atrás. E a Maria Clara, nesse tempo que não fazia mais nada, a Maria Clara começou a ter pavor de bicho grande. E a Italícia, no mesmo dia, colocou a Maria Clara em cima de um cavalo. Isso eu falo para todo mundo e falo o tempo todo. E às vezes as pessoas podem dizer assim, mas isso é simples, não. Quando você tem uma pessoa com uma deficiência que a minha filha tem, né, que são múltiplas, você não sabe o que é que ela está a fim de fazer, nem se ela quer fazer, nem se ela deseja fazer. E uma pessoa convencer ela a fazer aquilo e mostrar que aquilo é bom, foi um trabalho tão bem feito que a Maria Clara hoje tem 22 anos e a Maria Clara sobe num cavalo plenamente. E no dia que ela não vai, ela ainda reclama. Isso se chama dom, né? Exatamente. Você falou aí que por muitas vezes a gente tenta desistir. Sim. Já passou várias vezes na minha cabeça. Minha mãe fala assim, ô minha filha, tem tanto amor aí dentro, mas eu já tentei várias vezes desistir, porque não é fácil, né? Sim. Trabalhar com crianças, adolescentes, adultos não é fácil, né? Mas como profissional eu vejo assim, que Deus une pessoas com propósito, Sim. né? E todas as vezes que eu tentei desistir, Deus mandava mais crianças para atender. Eu falava, eu já entendi. E quando é propósito, quando é missão, você não foge, né? Você não sai. Tem nem como. E Não aí tem a gente como. não tem mais o que fazer, inventa de fazer terapia ocupacional. E cá estamos. Eu até comentei com a Odila, minha amiga lá de sala e minha colega de trabalho. Falei, Odila, a gente não tem mais o que fazer, né? Trabalho o dia inteiro, ainda vem pra faculdade até 10 horas da noite. Exatamente. A Neiriane e Flaviana são minhas colegas de faculdade. A gente inventou de fazer terapia ocupacional, gente. É um curso formidável. É verdade. Conta aí pra gente essa correria aí do dia a dia. Ainda dá tempo de estudar. É. Graças a Deus você tem uma rede E de para apoio, né? A Flaviana completar, também. e para completar, ela já pode ir falando como é se permanecer mulher nesse contexto. Porque a maioria das vezes a gente sabota a mulher e deixa a mãe em evidência e deixa a profissional Perfeito. por uma questão financeira realmente, Sim. mas a mulher a gente sempre quer deixar ela anulada no cantinho. E isso é muito importante. Muitas mulheres estão escutando, né? E então eu vou começar pela parte dela, porque eu acredito que é de suma importância a gente falar sobre essa situação. Você se permanecer mulher nessa situação de mãe atípica é praticamente impossível. Só que eu tô o quê? 7 anos como mãe atípica, né? Até 2 anos atrás, eu não me enxergava. Eu só vivia por eles. Vivia pelo meu casamento, vivia por eles, vivia pelo desenvolvimento, vivia pelo conhecimento, porque eu fui atrás de muitas informações. Não sou dona da razão nem do conhecimento, mas corro atrás, tento acrescentar algo diariamente para mim. Mas realmente eu me esqueci como mulher, totalmente. Eu cheguei ao ponto de querer andar feia. Vocês sabem o que é isso? Querer andar feia. Eu cheguei a esse ponto, porque eu não tinha mais expectativa de ser mulher. Por quê? Por causa do cansaço. É muito cansativo. É uma vida diária intensa. Então, quando chegava à noite, eu queria dormir.
eu acordava para fazer tudo que eu tinha que fazer e à noite eu queria dormir. E isso foram anos assim. À tarde eu ia para as correrias das terapias, botava a primeira roupa que dava, saía amarrotada, do jeito que dava, eu colocava o cabelo, sem maquiagem e ia. Só que eu levei um chacoalhão, né? Eu levei um chacoalhão, 2 chacoalhões. O primeiro fui diagnosticada com ansiedade, uma ansiedade fortíssima. E eu lembro que o meu psiquiatra falou: você tem que fazer atividade física. Além de tomar um medicamento, você vai ter que fazer atividade física. E ali eu comecei com muita dificuldade, mas eu comecei a fazer uma malhaçãozinha aqui, outra ali, mas logo parei. Por que que eu parei? Porque o medicamento começou a fazer efeito, eu comecei a ficar tranquila e achei que Estou boa. a questão do físico não era interessante, era mais a questão emocional, né? Até que vieram vários gatilhos, gatilhos mais gatilhos. Fui tratando com o medicamento e não estava fazendo atividade física. Até que um dia na loja eu resolvi, assim, abri uma enquete na página e falei, eu até usei o termo, a titia vai se movimentar, a titia vai se movimentar. O que que vocês sugerem? CrossFit ou musculação? E aí eles falaram rapidamente, CrossFit. CrossFit. Comecei CrossFit, no CrossFit. Depois do CrossFit já comecei a sentir uma dor aqui no ombro, mas eu estava gostando de me movimentar. E aí o que que eu fiz? Fui para malhação e desde então fiquei. Meu segundo baque foi uma separação. Ali na minha separação, eu vi um abismo na minha frente, eu e os meus meninos, ali com os meus meninos, mas vi também uma questão de agora é tu. Antes tu tinha ainda um apoio, agora é tu. Então, tu vai ter que ser firme com tudo que tu acredita e seguir agora com mais força. E, de fato, hoje a minha academia virou rotina, um trabalho, a questão da educação, que é a questão da terapia ocupacional. Agora mesmo que eu preciso estudar cada vez mais para eu poder me tornar uma profissional diferenciada. E a minha questão materna, que agora mesmo que eles precisam de mim, e eles precisam de mim saudável, então eu preciso continuar com tudo isso por eles, para mim e por eles também. A questão da terapia ocupacional, né? Eu entrei nessa situação por uma outra questão. Eu me senti desafiada. Eu falei, eu vou agora entender o que que é integração sensorial, porque eu entrei com esse pensamento. E eu falei, agora eu vou entender o que que é integração sensorial. E coloquei agora como objetivo e quero ser uma integradora sensorial que de fato vá ajudar as crianças lá na frente com o meu trabalho, de alguma forma. Que Deus me abençoe. Amém. 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 Tu faz exercício, Flaviana? Não. Então, bora. Eu danço. Ah, então já é uma atividade Eu física. danço em casa. Não sou aquela pessoa que tem rotina, não crio rotina. Faço o que dá. Mas assim, eu acredito que eu também desenvolvi muito, né? Cresci muito nessa questão de me olhar como mulher. Porque quando a gente tem 3 filhos, mas você consegue ter 2 filhos com deficiência e quando o especialista coloca uma lista do que você tem que fazer e no caso dos meninos a gente fazia acompanhamento de segunda a sábado e a gente tinha 2 horários. A gente era pela manhã e finalzinho da tarde. Então não tinha como eu ser nem pessoa, nem humana. Fiquei naquele círculo de ser a mulher tarefeira, eu só tinha tarefa para fazer. Mas aí quando você acorda é porque ou acontece algo na questão da relação mesmo, da relação com seu marido, ou quando a doença chega, que da minha questão foi a diabetes e hipertensão, aí que você acorda. Mas a gente tenta passar para essas mães que estão chegando agora esse exemplo que a Anne está falando.
A gente não cuida de ninguém se a gente tiver ruim. Exatamente. Então a gente precisa ser essa fortaleza, mas uma fortaleza que se cuida, uma fortaleza que A gente tem que bebe estar bem para água, poder cuidar deles, né? porque a gente também tem o hábito de esquecer de beber água. A mãe em si, às vezes Ela eu dá pro filho, passei, né? ela dá pro filho, mas a gente nunca coloca um A gente não esquece só de beber água, a gente esquece de tomar banho, de escovar os dentes, de de arrumar o cabelo, de fazer isso, de ir no tudo. banho. A gente esquece completamente, a gente se anula. Se E anula. quando você esquece o que seu corpo está pedindo, você já sabe que você está desconectada Então, totalmente. meninas, para vocês não chegarem ao ponto da gente, Isso. se cuidem pelos filhos de vocês. Se movimentem, eu tenho essa frase, movimente-se. Cuide do seu físico, do seu emocional, cuide da sua saúde, coma bem, durma bem, para você poder acordar disposta e enfrentar tudo que tem que enfrentar no outro dia. É isso aí. Você Isso tem mais aí. algum recadinho? A gente está encerrando nos últimos minutinhos. Deixa um recadinho, fale da sua página no Instagram, da sua loja, que tem ela de forma virtual, né? Sim. Eu só quero dizer para vocês que estão chegando aí como mães atípicas, em especial, que não se anulem, não pensem que é um ponto final, que acabou, que não tem mais volta. Pelo contrário, acreditem nos filhos de vocês, acreditem em intervenções coerentes, certas, aquelas que não estão dando resultado já troca, não deixem passar muito tempo. Acreditem muito no potencial dos filhos de vocês, essa é a principal mensagem. Autismo não é problema algum. Eu tenho 2 em casa e eu vejo muito futuro neles, tá? Basta a gente acreditar para que os outros acreditem também. A página da loja Diverte a Mente é @diverte.a.mente. Se vocês quiserem seguir, fiquem à vontade. Nós vendemos brinquedos funcionais e sensoriais. Eu mesma respondo quando eu tô na correria, não, mas logo depois eu respondo. E se vocês quiserem se qualificar, o curso de terapia ocupacional é uma boa, mas tem também psicologia, fisioterapia, fonoaudiologia, entre outros. Outra mensagem muito importante: se informem. Busquem saber o que de fato é o autismo, quais são as terapias eficazes e leiam muito, façam cursos e é isso, vocês vão ajudar muito as crianças de vocês. E assim como a Neiriane, que você também possa fazer a diferença na vida das pessoas. Não é só o fato de ser uma profissional, mas a gente precisa fazer a diferença, não é isso, Flaviana? E assim, a gente só tem gratidão por tudo que a Anne falou, né? Pela história dela. E com certeza ela vai ser ouvida por alguém que não vê mais horizonte, Isso mesmo. Nome de mas Jesus. que hoje ela vai se levantar e um dia alguém vai lhe contar. Foi através da sua história que eu mudei a minha. Porque isso é o que a gente chama de propósito, porque Deus não permite tudo isso, todas essas situações, se lá na frente não tiver algo de bom para colher. E eu creio nisso. Eu creio porque quando eu sentei aqui eu pedi discernimento dele, porque eu falasse tudo que fosse de fato realmente para alcançar o coração de alguém. E eu creio. E esse foi um bate-papo, vamos fazer um brinde. Esse foi o Sim. bate-papo número 1 de muitos que virão. Semana que vem nós teremos Josiandra Reis falando muita coisa. Maravilhosa, adoro ela. E Nós a vamos- Josi fala, hein? Fala mesmo. Vai falar muito sobre as leis. Eu quero agradecer profundamente a sua disponibilidade, que eu que sei que sua agradeço. vida é muito corrida, né? Você estreou aqui com chave de ouro. Obrigada. Esse nosso primeiro episódio. E que Deus continue te abençoando como mãe, como mulher, como empresária. Né? Eu vejo um coração muito grande dentro de você. A gente está aprendendo a conviver uma com a outra todos os dias. Já né? se apaixonamos, né? A Flaviana eu já conhecia, né? Então eu sou suspeita a falar dela. Sim. Mas a gente tem a gente só ama quando a gente passa a conviver e conhecer as Exato, pessoas, né? exato. Então, assim, eu tenho um imenso respeito por você e quero que você continue brilhando. Deus abençoe Obrigada. poderosamente a sua vida, Obrigada, viu? Thalissa. Um beijo no coração de vocês. Até a próxima. Até. Tchau, tchau!